Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 30. Nesse capítulo aqui nós vemos as instruções de Deus acerca do altar do incenso, o incenso em si, como ele deveria ser feito. Nós vamos ver aqui sobre a bacia de bronze, o óleo para as unções, ou seja, Deus continua dando todas as instruções para Moisés acerca de como seria o tabernáculo e tudo o que é concernente ao trabalho sacerdotal, tudo o que o sacerdote usaria para fazer o seu serviço a Deus, oferecer os sacrifícios, oferecer os incensos, as ofertas, enfim, nós estamos vendo aqui todos esses capítulos de Êxodo, esses últimos capítulos, né, 29, que nós vimos, 28, 27, 26, enfim, todas as instruções acerca do tabernáculo, de tudo que tem dentro do tabernáculo, como deveria ser feito, construído. Então, Moisés está ali recebendo todas as instruções de Deus. E aí, nesse capítulo, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos exatamente sobre essa questão do incenso. No começo do capítulo, nós já vemos a instrução sobre a construção do altar do incenso. E no final do capítulo, nós vemos as instruções sobre o próprio incenso, como ele deveria ser feito. E eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler os versículos 7 ao 9, que falam sobre o altar do incenso, e eu quero ler os últimos versículos do capítulo, do 34 ao 38, que fala sobre o incenso em si. Então vamos lá, Êxodo 30, vou ler dos versículos 7 ao 9, que está escrito assim: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, e nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. E eu quero ler também dos versículos 34 ao 38, está escrito assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância será eliminado do seu povo. Amados, olha que incrível isso aqui, né? Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, deixa eu abrir aqui, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: Ao recebê-lo, aqui está falando sobre a entrega do livro que está selado com os 7 selos, que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, é o único apto para abrir os selos dos livros. Isso lá em Apocalipse. E aí no capítulo 5 está falando sobre isso, então ao recebê-lo, é Jesus, o Cordeiro, recebendo o livro, diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja que aqui a Bíblia faz uma comparação, né? Falando que o incenso são as orações dos santos.
Então, quando nós vemos aqui Deus dando a instrução para Moisés sobre o incenso, como ele deveria ser feito, o local específico seria um altar santíssimo ao Senhor, onde o incenso seria queimado. Quando nós vemos tudo isso, nós podemos trazer a comparação para nossa vida sobre o quê? Sobre oração. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, nesse texto de Apocalipse que nós lemos aqui, que quando Jesus recebe, o Cordeiro recebe ali o livro que está selado com os 7 selos, o único capaz de abrir o livro é Jesus Cristo. Os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro, os 4 seres viventes prostram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e tinha taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, as orações dos santos são comparadas ao incenso. Então, quando a fumaça do incenso sobe, significa as orações dos santos. Isso nós lemos em Apocalipse no capítulo 8 também. No capítulo 8, versículo 3, vai falar sobre isso. Que tinha um anjo que trazia um incensário de ouro, estava ali na frente, né, do Senhor ali. Vinha um anjo trazendo o incensário de ouro, ele aproximou-se e ficou junto ao altar, e a ele foi dado um incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. Ou seja, diante do trono de Deus estavam ali as orações dos santos sendo oferecidas com esse incenso. Ou seja, essa comparação é bíblica, a própria Bíblia traz essa comparação de incenso com oração dos santos, ou seja, a oração daqueles que confiam em Deus. E quando nós vemos as instruções dadas tanto sobre o altar quanto sobre o incenso, nós podemos trazer uma comparação para a nossa vida de oração. Então, primeiro, os versículos que nós lemos, 7, 8 e 9, falando ali que o incenso ele deveria ser queimado sobre o altar. E o altar era o altar santíssimo ao Senhor. Ou seja, existia um local específico no qual o incenso deveria ser queimado e não deveria ser oferecido nenhum outro tipo de incenso e nenhum outro tipo de oferta de sacrifício, de holocausto ali naquele altar. Aquele altar era específico para a queima do incenso, para oferecer esse incenso de aroma agradável ao Senhor. Amados, trazendo para a nossa vida hoje, existe um lugar de onde deve sair as nossas orações. Um lugar específico de onde deve fluir as nossas orações. E qual é esse lugar? O nosso espírito. Amados, nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos nesse corpo aqui. Mas nós somos seres o quê? Espirituais. E a Bíblia diz que é no nosso espírito que habita o Espírito Santo de Deus. Então, o local onde está a presença santíssima do nosso Deus por meio do seu espírito é no espírito humano. O nosso espírito regenerado recebeu a presença santa de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, as nossas orações, elas precisam sair desse lugar, que é o nosso espírito. Ou seja, o nosso espírito é o lugar santíssimo, é o altar santíssimo. Por quê? Porque ele recebe a presença santa de Deus por meio do seu espírito. Ou seja, nós não podemos fazer orações que saiam da alma. Não podemos fazer orações simplesmente por meio dos nossos sentimentos e emoções. Por quê? Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções residem na nossa alma. Então, uma oração que de fato é recebida pelo Senhor é aquela que sai do local que Deus estabeleceu para que as orações sejam feitas. Onde? No nosso espírito. Amados, muitas vezes
Nós não temos orações respondidas porque estamos orando na carne e não no espírito. A vida da nova aliança, a vida que Jesus Cristo estabeleceu para mim e para você, é uma vida que só pode ser vivida a partir desse lugar onde reside a presença de Deus, que é no nosso espírito. Por isso que nós precisamos compreender essa diferença entre o espírito humano e a alma humana. Por quê? Porque muitas vezes quando nós falamos sobre espírito, nós só pensamos no Espírito Santo. Mas é no espírito humano que reside, que habita, que vive o Espírito Santo de Deus. E é nesse local, esse é o local genuíno, puro, verdadeiro do nosso eu. Nós somos esse espírito, nós temos uma alma que tem sentimentos, que tem emoções, e nós habitamos nesse corpo aqui, que, como disse o apóstolo Pedro, é apenas um tabernáculo provisório, temporário, esse corpo aqui. Então, quando nós entendemos essa diferença entre o espírito humano e a alma humana, nós vamos entender que as nossas orações genuínas, que estão alinhadas com a vontade de Deus, que estão sendo oferecidas a Deus do local correto, são aquelas que vêm do nosso espírito, porque o nosso espírito está em comunhão direta com o Espírito Santo de Deus. E aí, amados, entra uma outra questão, que para nós conseguirmos fazer orações provenientes do nosso espírito, que está em união, em unidade, que é um com o Espírito Santo, nós precisamos entender o que vem do espírito e o que vem simplesmente da alma, o que é apenas da carne, vamos dizer assim. E quem faz esse trabalho em nós de discernir isso é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, a ponto de entrar no mais profundo do nosso ser e dividir alma de espírito, juntas e medulas, e fazer e discernir todas as coisas e trazer à tona as intenções do coração. Ou seja, só a palavra de Deus tem esse poder e essa capacidade agindo em nós. Veja que isso é algo, amados, sobrenatural, nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Mas quando nós nos dedicamos num relacionamento com a palavra de Deus, essa palavra adentra no mais profundo do nosso ser, trazendo esse discernimento para nós, nos dando esse discernimento, fazendo essa divisão para que nós consigamos entender, compreender o que vem do nosso espírito, que é onde reside o Espírito Santo, ou seja, o que vem do nosso espírito é a vontade de Deus. Está alinhado com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus é, por quê? Porque é ali no nosso espírito que vive o Espírito Santo. Então a palavra de Deus traz essa divisão do que é do espírito e da alma, para que a gente possa entender o que são apenas sentimentos, emoções, o que muitas vezes está mergulhado em intenções carnais, em motivações carnais. Por isso que não existe oração sem palavra de Deus. Não existe vida de oração sem a palavra de Deus. Amados, oração e estudo da palavra caminham juntos. Não tem como eu só estudar a palavra e não orar, e não tem como eu só orar sem estudar a palavra. Por quê? Porque as nossas orações, ou seja, o incenso que nós oferecemos a Deus, precisa estar alinhado com a vontade dele, com a verdade dele. Existe um local que essas orações precisam sair, que é do nosso espírito, e não da nossa carne, da nossa alma, nós já vimos. E essas orações precisam ser feitas de acordo com o modelo de Deus, com a vontade de Deus, com o alinhamento do coração de Deus. Isso é o que nós vemos no final aqui do capítulo que nós lemos, os versículos 34 ao 38, falando sobre
a produção do incenso que deveria ser feito de acordo com a receita que Deus deu. Não poderia ser feito um incenso como o sacerdote quisesse. Eu vou fazer do meu jeito, o meu incenso. Não. O incenso teria que ser feito segundo o modelo, segundo a receita que Deus deu. Aquele era o incenso que seria o quê? Recebido por Deus. Assim acontece com as nossas orações. Se nós oferecermos orações que não estão de acordo com a vontade de Deus, com o modelo de Deus, com o coração de Deus, essas orações não serão recebidas. Amados, quando nós lemos João, capítulo 15, no versículo 7, Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês vão orar, vão pedir o que quiserem e serão atendidos. Veja que tem uma condição para que o nosso pedido, a nossa oração seja respondida, atendida. Nós precisamos permanecer em Cristo e as palavras de Cristo precisam permanecer em nós. Ou seja, as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas intercessões precisam estar de acordo com a vontade de Deus. E então nós seremos atendidos. Jesus também diz ali no capítulo 5, no capítulo 15 de João, no versículo 5, que sem Jesus, sem Ele, nós não podemos fazer coisa alguma. Ou seja, nem orar como convém, nós sabemos, se nós não tivermos o auxílio do Espírito de Cristo que habita em nós. Sem Jesus, nós não sabemos e não podemos fazer nada. Se nós queremos ter uma vida de orações respondidas e orações que são agradáveis a Deus, nós precisamos entender como que funciona isso na nossa prática com Deus. Deus estabeleceu um modelo de oração. Claro, não estou falando aqui simplesmente sobre, por exemplo, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é o modelo e nós aprendemos muito ali, até já vou falar sobre isso, sobre a oração do Pai Nosso como sendo um modelo que nós devemos seguir. Mas o que eu quero falar sobre modelo, o modelo de oração que nós precisamos seguir é o coração de Deus. Conformar, ou seja, moldar as nossas orações de acordo com a vontade de Deus. Onde nós conhecemos a vontade de Deus? No relacionamento com Ele e através da palavra. Na palavra nós conhecemos muito sobre a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Como Ele pensa, como Ele age. Por isso que é importante nós termos essa vida com a palavra. Porque a partir do conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, do coração de Deus, nós vamos conseguir fazer as nossas orações alinhadas com o coração de Deus, com a mente de Deus, com o caráter de Deus, com a vontade de Deus. E aí nós vamos ter uma vida frutífera, uma vida de oração que vai ser o quê? Frutífera. Por que tem muitas pessoas que se decepcionam na sua vida de oração? Tem uma vida de oração frustrante, porque eles oram a partir do local errado, ou seja, eles não oram a partir do espírito, mas oram a partir da carne, apenas orações sentimentais, apenas emocionais, mas não é uma oração vinda do Espírito que está em união com o Espírito Santo. E não oram de acordo com a palavra de Deus, porque não conhecem a palavra, porque não se rendem à palavra. Muitos conhecem, mas não se rendem. Então não oram de acordo com a verdade de Deus e com a vontade de Deus. Então tem uma vida de oração frustrante. Agora, se de fato queremos ter orações agradáveis a Deus, oferecer um incenso de aroma agradável ao Senhor, nós vamos orar a partir do Espírito, não da carne, não orações apenas da emoção, sabe? Não vamos fazer aquelas orações. Você já viu aquelas pessoas que oram a partir da ira e da raiva que elas estão sentindo, da amargura que elas estão sentindo? A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta nós orarmos
a partir da ira. Esse não é um bom local para nós extrairmos a nossa oração. A ira, a irritabilidade, a amargura, o engano, a mentira, a inveja. Não, esses lugares são lugares em nós. Quando eu falo lugares, amados, é porque estão aqui residindo no nosso interior, que são lugares que nós precisamos abandonar e fixar a nossa vida a partir do espírito humano que tem o Espírito Santo vivendo nele. Nós precisamos entender isso, nós somos espírito. Esse é o local que vive o Espírito Santo, o nosso espírito, e é dali que precisam fluir as nossas orações. Sejam as nossas petições, os nossos clamores, a nossa gratidão, sejam as nossas intercessões, precisam fluir desse altar santo, onde vive o Espírito Santo de Deus, que é o nosso espírito. E nós já vimos, quem traz esse discernimento para nós entendermos o que é do espírito e o que é da alma é a palavra de Deus. É a palavra que adentra o mais profundo e traz esse discernimento, faz essa divisão do que é do espírito humano e o que é da alma humana. O espírito humano regenerado é todo aquele que crê em Cristo Jesus, tem o espírito regenerado. O espírito humano foi regenerado. O meu e o seu espírito foram regenerados. E mais do que isso, mais do que serem regenerados, o Espírito Santo de Deus habita, vive no nosso espírito. Então é a partir desse lugar de comunhão contínua com Deus, por meio dessa união entre o nosso espírito e o Espírito Santo, que as nossas orações precisam sair. E as nossas orações precisam estar o quê? De acordo com o modelo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Talvez alguém diga, não sei bem como saber o modelo de Deus. É aí que entra o que eu mencionei, que eu ia falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Quando nós vemos os discípulos de Jesus, eles não perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensina a curar, nos ensina a libertar, nos ensina a expulsar demônios. Eles não pediram isso, e eles fizeram tudo isso. Mas eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele, nos ensina a orar. Isso você encontra lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. Né? Lucas 11, do 1 ao 4, tem lá os discípulos pedindo para orar e a oração do Pai Nosso. A mesma passagem está lá em Mateus, mas Mateus não cita esse fato dos discípulos pedirem para Jesus ensiná-los a orar, o que consta ali em Lucas. E aí Mateus, também Mateus 6, do 5 ao 13, também contém essa oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, nós conseguimos extrair um bom aprendizado sobre o modelo da nossa vida de oração. Porque ali, na oração do Pai Nosso, nós vemos um reconhecimento de que Deus está acima de tudo e de todos. Né? Ele é o santo dos santos. Ele é o Todo-Poderoso. Ali na oração do Pai Nosso, nós aprendemos que nós devemos o quê? Nos sujeitar ao reino de Deus e à vontade de Deus. Ou seja, veja que reconhecemos a santidade e o poderio de Deus, todo o poder de Deus e toda a sua santidade, e reconhecemos que precisamos o quê? Nos sujeitar ao seu reino e à sua vontade. Nessa oração nós também aprendemos a não nos preocuparmos, a não termos ansiedade pelo dia de amanhã, mas a sermos gratos e pedirmos ao Senhor pela provisão desse dia, a provisão diária. Deus quer que nós aprendamos a não nos preocupar pelo dia de amanhã. Como ele mesmo disse, basta a cada dia o seu próprio mal. E ali na oração do Pai Nosso nós também aprendemos que o perdão é algo que nós recebemos do mesmo jeito que nós oferecemos. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Ou seja, perdão é algo que nós recebemos de Deus e entregamos para as pessoas. É algo que flui. Nós recebemos e liberamos, recebemos e liberamos. E é interessante porque coloca uma condição, né? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como, do mesmo jeito que nós perdoamos os nossos ofensores.
É uma oração ousada, né? E Jesus ensinou os seus discípulos a orarem assim, nos ensinou a orarmos assim. E nessa oração do Pai Nosso nós também aprendemos a pedir capacitação para não cairmos em tentação e proteção e livramento do Senhor contra todo tipo de maldade. Então veja que é um modelo de oração que nos leva a orarmos segundo a vontade de Deus. É um modelo de oração que nos leva ao reconhecimento de que Deus está acima de tudo, santo, poderoso, de que nós estamos sujeitos, submissos, em rendição a Deus, em rendição ao seu reino, em rendição à sua vontade. Que nós devemos o quê? Crer na provisão, termos confiança na provisão diária, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Devemos receber e liberar sempre o perdão. E é em Deus que nós vamos receber o que? A capacitação, a proteção e o livramento. Veja que se nós orarmos segundo o modelo de Deus, nós vamos sempre orar de acordo com a vontade de Deus. E daí não tem como nós não sermos atendidos, porque a Bíblia diz, o versículo que eu já citei para os irmãos, João 15:7. Jesus falando, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será concedido. Então, assim como Deus estava instruindo Moisés na construção do altar do incenso, ali era um local específico apenas para queimar incenso a Deus, oferecer o incenso como uma fumaça que ia subindo como um aroma agradável a Deus, que o incenso deveria ser feito de acordo com o modelo de Deus e esse incenso deveria ser oferecido somente a Deus, a nenhuma outra pessoa, nenhum outro tipo de Deus, mas somente ao Senhor. E esse incenso não deveria ser usado para ganho próprio, para benefício próprio. Veja que diz ali, ninguém faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Ou seja, não poderia usar o incenso que Deus estava dando, o modelo que Deus estava dando para benefício próprio, para usufruir, para uso pessoal, para ganho pessoal. Ou seja, a nossa oração, ela precisa sair do lugar santo, que é o nosso espírito, onde habita o Espírito Santo. Então não podemos fazer orações carnais, mas orações do espírito. A nossa oração precisa ser feita de acordo com o modelo de Deus, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a forma de Deus de pensar e agir. Por isso precisamos conhecer a Deus, o seu caráter, o seu coração, para que possamos nos alinhar em tudo com Ele e fazermos orações de acordo com a vontade dEle. E essa oração não pode ser feita para benefício próprio, para ganho pessoal. Amados, isso é incrível, né? Quando nós aprendemos todas essas coisas, aí nós começamos a analisar a nossa vida e começamos a pensar, puxa, quantas orações que eu não tive respondidas, quantas orações que ficaram pelo vento, nunca houve uma resposta, por quê? Porque provavelmente foram orações que não saíram do Espírito, mas saíram da carne, foram orações que não estavam alinhadas com a vontade de Deus, por isso não foram respondidas. Foram orações que muitas vezes nós fizemos para benefício próprio, não para o benefício do reino, não em prol das pessoas, intercedendo pelas pessoas, mas aquela oração egoísta não vai ser respondida. Tenho aprendido algo, amados, estudando sobre oração, estudando isso daqui, tenho aprendido algo. Se eu não recebo a resposta da minha oração, o problema não está em Deus. O problema provavelmente está onde? Na minha oração. Eu tenho aprendido isso. Se o problema está na minha oração, ou é porque não saiu do local de onde deveria ter saído, o Espírito, mas foi uma oração feita na carne, ou foi uma oração que não foi feita de acordo com a vontade de Deus, com o modelo de Deus. Foi uma oração feita por mim mesma, de acordo com a minha vontade, com a minha sabedoria.
Ou então foi uma oração egoísta para ganho e benefício próprio? Aí essa oração não é respondida mesmo. Então, quando eu tenho uma oração não respondida, logo eu vou analisar e perceber: de fato, essa oração não foi uma oração entregue de acordo com o modelo que Deus deu para ser entregue. Mas ela foi uma oração carnal, ou foi uma oração egoísta, ou então foi uma oração que não está de acordo com a vontade de Deus para mim. Então tá bom, Senhor, me ajuda a fazer orações, a realizar orações de acordo com a tua vontade. Amados, a Bíblia diz que quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, levando a Deus a nossa oração de uma forma perfeita. Então, tem muitos momentos da nossa vida que ao invés de nós orarmos com raiva, com ira, com ódio, com inveja, sem liberar perdão, é melhor nós simplesmente pedirmos ao Espírito Santo: ore por mim, por favor, Espírito Santo. Eu não sei o que orar, eu não sei como orar. Nessa situação, eu fico sem palavras, mas eu sei que o Senhor leva a minha oração de forma agradável a Deus. Amados, que eu e você, nós aprendamos a levar essa vida de comunhão plena com o Senhor e essa vida de oração agradável a Deus. A oração que vem do Espírito e não da carne. A oração de acordo com a vontade de Deus. Por isso é tão importante conhecermos a vontade de Deus. E a oração que não é egoísta, que não busca apenas o benefício próprio. Que nós possamos crescer na nossa vida de oração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse ensino de hoje. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor mesmo ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso ajudador, é aquele que nos auxilia, que nos corrige, que nos instrui, que nos guia. Ah, Senhor, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a levarmos uma vida de oração frutífera, a fazermos orações agradáveis a Deus, a partir do local santo, que é o nosso espírito, onde o seu espírito habita. Que nós não façamos orações carnais, vindas de emoções e sentimentos corrompidos pelas circunstâncias e situações e traumas e problemas que nós enfrentamos, mas que possamos, por meio da comunhão com a tua palavra, termos esse discernimento entre o que vem do Espírito e o que vem da alma e possamos entregar ao Senhor, oferecer ao Senhor as orações que vêm do Espírito em união com o seu Espírito. Nos ajuda nisso. Nos ajuda a conhecermos o Senhor para que façamos orações de acordo com a sua vontade, que não sejamos hipócritas de realizar orações de acordo com a nossa vontade apenas para benefício próprio. Não, Senhor, nós queremos conhecer ao Senhor, queremos conhecer o seu coração, o que o Senhor pensa, qual a sua vontade, para alinharmos as nossas orações ao seu coração, à sua vontade, aos seus pensamentos, Senhor. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Sozinhos é impossível. Como está escrito, sem Jesus nada podemos fazer. Então nos ajuda a levarmos uma vida de oração frutífera e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.